Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vamos fazer a leitura do verso 7 ao verso de número 16. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao 16. Todos encontraram? Vamos fazer essa leitura de maneira alternada da passagem do Senhor, da palavra do Senhor, com fé, com temor, porque é o Senhor falando ao meu coração, ao seu coração, que o Senhor nos dê coragem de viver essa verdade na nossa vida nessa hora. Diz assim a palavra do Senhor. Eu farei a leitura dos versos ímpares e os irmãos irão ler os versos pares. Diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que o Senhor abençoe a leitura do texto e aplique aos nossos corações. Oremos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da verdade do Teu Evangelho. Pedimos tão somente que o Teu Espírito abra o meu coração, o coração de cada um dos Teus filhos aqui nessa noite. Abra o coração da Franciele, abra o coração do Samuel, abra o coração do Miguel, abra o coração do José, ó Deus, dos Eduardos, dos Joãos, das Marias, de cada um de nós aqui presente nessa noite. Abra o coração daqueles que nos acompanham em seus lares. Ó Deus, venha ao encontro da necessidade mais vital da nossa existência, que é viver de conformidade com o Teu Evangelho. Por isso, ó Pai bendito, fortalece a cada um de nós, nos dá coragem e força para viver para o Teu inteiro agrado. É o que nós te pedimos e suplicamos nesta hora, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor, amém. Queridos, a Quinta Igreja está experimentando, eu posso dizer isso, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, um momento muito especial. Temos desafiado a igreja, aqueles que são meus contatos, tem o meu contato na sua lista telefônica, tem recebido individualmente, certamente o nosso convite para que você faça parte da vida da igreja, para que você se envolva com algumas atividades da igreja. O fato é que a Quinta Igreja já tem promovido algumas reuniões e boas reuniões, onde alguns irmãos estão se dispondo a servir ao Senhor, razão pela qual você também está convidado, né? No último culto, o presbítero Eto falou: queridos, a entrega dos currículos, o período da entrega dos currículos estão abertas. Então traga o seu currículo para servir a Deus. Foi assim que
concluímos a nossa última reunião. Então, a Quinta Igreja tem buscado unir um grupo, levantar pessoas que queiram, de fato, antes de fazer a obra de Deus, antes de mais nada, se relacionar com o Deus da obra primeiro. Temos buscado pessoas que desejem compor essa força-tarefa, e hoje foi muito agradável. Eu quero agradecer a você e louvo a Deus por você ter atendido o nosso convite para estar na nossa escola dominical. Há algum tempo nós não víamos o mesmo número de pessoas que esteve na noite de hoje na escola dominical. E você que não veio, está desafiado a estar juntamente conosco, entrando nessa onda que está crescendo, e a crista vai ficar alta com a graça de Deus, para que cresçamos juntos, como o próprio texto que lemos nos propõe. E nós estamos buscando que tipo de pessoa para compor essa força-tarefa? Pessoas que, de fato, se consideram inconformadas com a vida espiritual que levam, inconformada com a igreja que tem. E entenda, esse inconformismo com a igreja não são pessoas que não gostam da igreja, não são pessoas que são inimigas da igreja, porque nós não precisamos da sua ajuda para ser inimigo da igreja. A igreja já tem inimigo suficiente, nós não precisamos de você. Mas nós precisamos de pessoas que queiram uma igreja melhor, que estão dispostas a trabalhar por uma igreja melhor. Queremos pessoas com disposição em servir em todas as áreas. Por isso, na UPH, na SAF, na mídia, no som, na administração, na gestão, na construção, no projeto de manutenção do templo, na junta diaconal, pessoas dispostas a se engajar com a causa do reino de Deus, com as causas da igreja. Pessoas que temos definido como pessoas responsáveis. E por que o senhor usa define como pessoas responsáveis? Porque pessoas responsáveis, numa perspectiva bíblica, são aquelas que têm sua prioridade, são aquelas que priorizam Deus primeiro. Porque às vezes você se considera tão responsável, que é irresponsável com as coisas de Deus. Então você não tem nada de responsável. Uma pessoa responsável prioriza primeiro as coisas de Deus. Guarde isso no seu coração. É essas pessoas que nós estamos buscando, pessoas que queiram ser abnegadas. Por abnegação, entenda pessoas pacientes, persistentes, constantes, porque o trabalho é a longo prazo, não é do dia para a noite. Vai precisar que você tenha paciência, irá demandar que você jamais desista, mas persista. Vai demandar que você seja uma pessoa constante, que não mude de ânimo, que se anima e depois desanima. Então, o trabalho é longo e você não pode desistir. Por isso, precisamos de pessoas abnegadas, pessoas dispostas a aprender, a ler, a estudar, a crescer. Pessoas que vivem o Evangelho e oram. Por que vivem o Evangelho e oram, pastor? Não pode ser só que oram, não? Porque quem não vive o Evangelho, certamente a sua oração é só grito vazio. Para que a sua oração seja chamada de oração, tem que ter vida no Evangelho. Oração sem Evangelho é grito vazio. E aí a palavra de Deus diz que gritos vazios Deus não ouvirá e nem atentará para Ele, o Todo-Poderoso. No domingo passado, como já falamos, o nosso presbítero Wellington e nós ouvimos na sua fala que fomos desafiados a refletir como eu e você devemos exercer o serviço na casa do Senhor. Como eu e você devemos trabalhar na casa do Senhor. Afinal, quem conhece o Evangelho tem uma mente transformada. Quem conhece o Evangelho tem uma mente disposta para servir. E aí, como falei, ele falou, então venha, que a entrega dos currículos, a temporada da entrega dos currículos estão abertas. Mas hoje eu quero conversar com você e chamar você a refletir sobre as razões porque eu e você devemos servir a Deus. Quais são as razões? De fato, foi nos apresentados princípios porque devemos exercer o serviço na casa do Senhor.
Foi nos apresentado motivações, as razões de ter uma mente transformada, baseado no texto de Romanos, lá no capítulo 12, os irmãos lembram, aqueles que estiveram presentes no último domingo. E os próximos 2 domingos nós vamos estar ainda trabalhando sobre esse exercício e esse trabalho na casa do nosso Deus, o exercício do envolvimento de cada um de nós com as coisas do reino. E nessa noite eu quero iniciar, dando continuidade ao que estamos trabalhando com vocês, a apresentar as razões. Por que nós devemos nos envolver com as coisas do reino? Por que você deveria ser um crente muito mais engajado do que o no dia de hoje? Por que você deveria estar andando e vivenciando a vida comunitária? E a primeira razão que eu gostaria de deixar para você nessa noite se encontra, portanto, a partir do verso 7 até o verso número 16, dessa perícope do apóstolo Paulo. A carta aos Efésios, todos nós conhecemos, é uma carta da prisão. Paulo estava preso e nos dias finais da sua existência. E ele é movido pelo Espírito de Deus a escrever essa carta aos crentes em Éfeso. Eu chamo essa carta como uma carta de um cristão maduro, ou uma carta que ensina como os cristãos devem viver em maturidade de vida. Por isso que o capítulo 4, o 5 e o 6 vai desembocar, vai conduzir o leitor da carta aos Efésios a viver aquilo que Cristo fez na vida dele, a viver, a motivá-lo a se envolver com as coisas de Deus pela obra daquilo que foi realizado em seu favor. Ou seja, o compromisso que cada um desses crentes em Éfeso deveria ter com o Deus da obra para se envolver com a obra de Deus. Então a carta aos Efésios vai trabalhar sobre a maturidade cristã. Como é que um cristão maduro, ele vive? Como é que um cristão que amadureceu na sua relação com Deus, ele responde à obra do Evangelho em seu coração? Por isso, do capítulo 1 ao 3, ele apresenta a obra do Evangelho. O que é que o Evangelho produziu? Foi que Deus fez em favor de cada pecador por quem ele morreu. E o 3 e o 4 é como esse pecador, por quem Cristo morreu, responde diante dessa grande obra que Cristo fez em seu favor. E a primeira razão, portanto, que eu quero apresentar para a sua reflexão, da maneira bem didática, para que você abstraia e depois exercite em casa para pensar, Deus, de fato eu tenho, esse é o desafio que eu quero trazer ao seu coração. Faça esse alto desafio de se engajar e de servir ao Deus da obra e a se engajar com a obra desse Deus. Por quais razões? A primeira razão é que o texto por si só já nos apresenta, do verso 7 ao verso 10, é que nós recebemos a graça. Guarde isso no seu coração. Os crentes deveriam se envolver com as coisas de Deus porque ele recebeu a graça. E aí eu quero ler com você mais uma vez do 7 até o 10. Vamos ler o verso 7 ao 10? Diz assim, e a graça, vamos juntos? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz... Ora, o que quer dizer subir, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém, queridos? E aí o texto nos ensina que eu e você deveremos, e aí essa é a razão. Qual é a razão, pastor? Para que eu me envolva com a casa do Senhor, que é muito mais do que frequentar a igreja, é muito mais do que botar meu nome na lista da UPH, na lista da UMP, da SAF ou coisa que o valha. É muito mais do que me voluntariar, é questão de compreensão,
é questão de entendimento, é questão de semântica, de essência da razão pela qual eu faço o que faço. E eu só vou compreender isso quando eu entender que eu recebi a graça. Primeiro porque a graça não é algo natural, não é algo que nós aprendemos, mas foi algo que foi concedido, veio do alto, foi Deus que nos deu. Por isso que o verso 7 diz assim: a graça que foi concedida. A graça não é uma recompensa por algo que fizemos, porque afinal de contas nada fizemos, mas foi dado a nós. A graça também não é algo conquistado pelo nosso esforço, pelos nossos méritos. Não fomos nós que lutamos para merecê-la. Pelo contrário, e muito menos adquirida ou comprada pelo nosso vil metal ou pelas nossas visações religiosas. A graça não foi conquistada e nem adquirida e nem comprada desta forma. Antes, ela é soberana, ela é uma manifestação livre da vontade do Deus que administra a graça. É uma manifestação livre e soberana da decisão livre e poderosa desse Deus em salvar pecadores. Por isso que a graça, ela é divina, a graça, ela é imerecida e essa graça é gratuita. Esse é o entendimento da graça. Então eu me envolvo com as coisas de Deus porque eu fui visitado divinamente, eu fui visitado imerecidamente, eu fui visitado gratuitamente. Não havia nada em nós que nos impulsionasse ou que nos motivasse a nos engajar com as coisas de Deus, mas Ele se envolveu com cada um de nós para que nós pudéssemos se envolver com a obra dele. É o que o verso 8 até o 10 nos apresenta. Ou seja, o cristão deve trabalhar porque Cristo soberanamente e livremente se entregou por ele. Essa é a razão, Josimar. Porque você deve estar engajado com as coisas de Deus? Porque Cristo morreu no seu lugar. Essa é a razão que deveria incendiar o nosso coração. Não é porque as coisas estão boas, não é porque eu tenho tempo, não é porque eu tenho habilidade. Não são essas as razões que nos impulsionam a se envolver com as coisas de Deus. É o fato de ter Cristo morrido por nós. Por isso que o Espírito de Deus ensina aos crentes em Éfeso dizendo: que quer dizer? Por isso se diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, ora, o que quer dizer que subiu às alturas? Antes ele desceu às regiões inferiores para conceder dons aos homens, para habilitar os homens a servi-lo. Foi a graça da salvação. A bem da verdade, nós estávamos separados de Deus, nós estávamos longe de Deus, mas diz o texto que a graça, Ele nos abençoou com bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a graça, essa graça que nos salva, diz Efésios no capítulo 2, nos deu vida quando nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. É por causa disso, é porque Ele morreu. Mais do que nos salvar, Cristo nos habilitou quando morreu na cruz para servi-lo. Por isso eu e você deveríamos estar engajados com a obra do Senhor, porque Ele nos concedeu a sua graça, que é muito mais do que, vou resolver o seu problema, Zé Humberto. Ele não morreu para que você tivesse seus problemas solucionados. Ele morreu para que você pudesse servi-lo. Por isso que, ao escrever, o Espírito de Deus, ao escrever aos Filipenses, através do apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, verso 29, ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo, e não somente de crer nele. Deus, quando morreu na cruz, não lhe deu a graça apenas de crer nele. Ele deu a graça de padecer por ele, porque ele morreu no seu lugar. Isso deveria nos impulsionar a nos envolver com a graça de Deus. Isso deveria nos impulsionar a nos envolver com a obra desse Deus, porque estávamos separados, mas quando Ele nos deu vida, fomos aproximados dEle. Então não há razão porque eu e você não sirvamos a Ele, se de fato fomos visitados e a nós gratuitamente foi concedida a graça.
todo cristão que compreende a graça serve a Deus. Amém, querido? Mas uma outra razão que eu quero deixar ao seu coração para impulsionar você se engajar nessa força-tarefa, vir fazer parte também desse grande movimento da Quinta Igreja, é que porque todos nós fomos visitados pela graça, ou porque por essa graça somos salvos, nós fomos agora também habilitados a trabalhar para Deus. É o que o verso 7, na parte B ensina, é que o verso 11 diante vai nos ensinar. Olha o que diz a parte B do verso 7. A proporção, segundo a proporção do dom de Cristo, que Ele concedeu a cada um, segundo a proporção do dom de Cristo. No verso 11 ele continua dizendo, diz o verso 11 do texto. Deixa eu usar o celular que fica melhor a leitura para mim. O verso 11 do texto. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. E a ideia aqui, eu não quero chamar a atenção da diversidade dos dons, da multiplicidade da maneira como Deus concede as habilidades, mas o fato é que Deus deu dons a nós. Todo salvo é habilitado e capacitado por Deus para servi-lo. O problema é que existem aqueles que não querem servir a Deus, mas dons todos têm. Habilidades todos nós temos, seja na área de TI, seja na área pedagógica, seja na área de história, seja na área de mecânica, seja na área de pintura, de arquitetura, na área de elétrica, eletricista, seja em que ordem for, Deus nos concedeu habilidades. E essas habilidades não é para que ganhemos dinheiro, é para que façamos disso um serviço para a glória de Deus. Essa é a verdade do texto. Deus nos deu habilidades contábeis, né, Eduardo? Habilidades contábeis, para que a gente faça disso um instrumento para trabalhar para Deus, façamos disso um instrumento para a glória dele. Quem é salvo e não está trabalhando, está errado. Quem é salvo e é só um mero frequentador de igreja, não entendeu a graça, não compreendeu o que a graça fez por ele. Você estava morto e ele lhe deu vida, você não tinha esperança e ele se fez a sua promessa. Ele lhe selou com o Santo Espírito da promessa. Isso deveria incendiar todos nós indistintamente. Guarde isso no seu coração. Quem é salvo está diretamente envolvido com as coisas de Deus, porque aquele que o chama para o trabalho o capacita, e quem o capacita é o próprio Cristo, segundo o dom de Cristo, diz o texto. E ele mesmo, diz o verso 11, concedeu habilidades a cada um de nós. Amém, querido? Ele mesmo concedeu habilidades a cada um de nós. Por isso que o verso 1 do capítulo 4, que nós não lemos, começa dizendo assim: ande da maneira de... Vamos ler o verso 1 do capítulo 4? Rogo-vos, pois, diz o texto, eu, prisioneiro no Senhor, que o quê? Vamos juntos? Que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados. Deus o chamou para servir a Ele, então ande como alguém que serve a Deus. Amém, querido? Deus não morreu na cruz para resolver os seus problemas. Ele morreu na cruz para que você andasse de acordo com o chamado dEle. Ele lhe chamou para servi-lo. Então use os seus dons, seja de mestre, pastor, profeta, seja de arquitetura, contábil, eletricista, pedreiro, faxineiro, seja lá de que ordem for, use esses dons para servir ao seu Deus. Amém, meu querido? É o que o texto vai nos ensinar. E aí, meu queridão, minha querida, me perdoe, mas crente desanimado, crente frio, indiferente, é crente que ama algum pecado. Me perdoe de ser sincero com você. Me perdoe. Se você anda desanimado, anda frio, indiferente, você está amando alguma coisa que não é Deus. Está amando algum pecado na sua vida. Não justifica. Porque se você recebeu a graça, se você foi habilitado por essa graça, você deveria ser uma dinamite para servir a Deus.
Você deveria estar engajado com o seu Senhor, porque Ele muda a sua história. Tenho dito para o grupo que tem vindo nessas forças-tarefas, que a gente está chamando de força-tarefa, se a nossa igreja, se os membros da nossa igreja frequentassem os nossos cultos de ensino, se nós frequentássemos os nossos cultos de escolas bíblicas, se nós estivéssemos aprendendo a compreender esse evangelho, nós seríamos uma outra igreja. Nós encontraríamos solução para cada problema da nossa existência, seja de preocupação, de ansiedade, de medo, de insegurança, de tristeza, de insatisfação, de pecado, seja de que ordem for, você seria um outro cristão. Mas nós não queremos. Estamos escolhendo a morte. Outro dia, conversando com um irmão que mandou mensagem, eu falei para ele, olha, cuidado para não seguir a morte, os que estão mortos. Aí, ao invés de eu ir atrás de quem tem vida, eu estou me alimentando e nutrindo com quem está morto. A tendência é desanimar. O Zé Humberto está desanimado e eu vou perto dele me desanimar com ele. Vou adoecer. Eu tenho que buscar aqueles que têm vida. É assim que um cristão vive. Vou andar com quem tem vida, que vai me aproximar de Deus. Outro dia, aconselhando um jovem, eu falei, se o seu amigo, ainda que seja crente, não lhe aproxima de Cristo, não serve para ser seu amigo. Não serve. Não serve para ser seu amigo. Fique longe dessa desgraça. Ele vai lhe afastar de Deus. Dirá o ímpio. Dirá o ímpio. Estou falando do amigo crente, que não me aproxima de Deus. Ah, pastor, mas aí a gente vai abandonar os crentes que a gente tem, que não é perto de Deus? Não, vou me relacionar com ele para trazer eles para Deus e não para andar com eles. Percebe, queridos? Faz sentido para vocês? Essa é a razão porque a gente não se engaja com as coisas de Deus. Essa é a razão porque você não está envolvido com o Deus da obra e muito menos com a obra de Deus. Porque não compreendeu a graça. Porque não entendeu que você tem dons e habilidades para servir a Deus, porque Ele mesmo lhe concedeu. Ele mesmo lhe conferiu essas graças e essas bênçãos. Então, me perdoe se eu fui ofensivo ao seu coração, mas é o Evangelho que grita ao nosso coração, para que você viva essa verdade e você vai ser muito mais feliz. Vocês já me ouviram falar isso e me deem a oportunidade de expressar essa verdade, por mais que seja simplória. Escolha a Deus e você não vai dar uma fora, vai dar tudo certo na sua vida. Vai dar tudo certo na sua vida. Escolha a Deus. Te desafio nessa noite a escolher o Senhor. Diga, tome uma decisão radical, que às vezes os filhos da aliança não querem ouvir a Deus. Então se posicione como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolham quem vocês querem servir. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que você precisa se posicionar. Se posicione, fique do lado de Deus. Ah, a mulher vai ficar com raiva. Deus toma conta dela. Foi Ele que te deu. Vou entregar. Você já ora para a mulher. Vou entregar você para Deus. Ah, o marido vai ficar com raiva. Vou entregar, miserável, você para Deus. Para Deus lhe triturar. Já ora assim, Senhor, tritura esse homem. Esmagalha mesmo, humilha esse cara, para que ele volte para os teus pés. Amém, querido? É assim que você vai fazer, mas você vai ficar do lado de Deus. Escolha Deus. E por último, para a gente concluir, que o texto nos ensina que vai do verso 12 até o verso, do verso 12 até o verso de número 16, né? O texto vai dizer a seguinte verdade, eu convido você a ler comigo mais uma vez, que deve ser a motivação para a gente se envolver com as coisas de Deus. Primeiro, porque Deus nos concedeu a graça. Segundo, essa graça que nos salvou nos habilita com dons e com habilidades para servi-lo. E por último, porque eu preciso me envolver com as coisas de Deus, eu me envolvo para que eu e você, para que nós possamos crescer espiritualmente. Então vamos ler o verso 12 até o verso 16. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos
à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como os meninos, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém, queridos? Ou seja, porque eu e você devemos nos engajar com a obra do Senhor para que a gente cresça espiritualmente. Crente que não trabalha na obra de Deus não cresce. Já parou para pensar? Só olhar para a vida dele. Não está envolvido com Deus e nem com a obra de Deus, ele espiritualmente é fraco. Me perdoe. Espiritualmente é trôpego. Espiritualmente é desanimado. Espiritualmente é frio. Espiritualmente é indiferente. Não está engajado com as coisas de Deus. Não tem chama do Evangelho queimando no coração dele. Não tem paixão pelo aquilo que é santo na alma dele. Ele está apaixonado por outras coisas. Ele está se esvaindo e desperdiçando a sua energia, força e cognição com aquilo que é morte, com aquilo que está podre. Ele não quer aquilo que é vida. Está morrendo e não está percebendo, está adoecendo, está definhando. A mão do Senhor está pesando sobre ele dia e noite. E ele está morrendo e não percebe. Por isso a gente se engaja. Porque quem está engajado com as coisas de Deus cresce espiritualmente. O verso 13 diz: cresce em unidade, cresce em conhecimento de Deus, cresce em refletir Cristo na sua vida. Olha o que o verso 13 fala, é claro, e até que todos nós cheguemos. Vamos exercer os dons, as habilidades que Deus nos deu, movido por essa graça transformadora, essa mudança de mente, para que todos nós cresçamos, todos nós vivamos a unidade da fé. De quando em quando a gente encontra crente vai dizer: essa igreja não é unida não, é muito desunida. Claro, você não trabalha. Veja quem diz que a igreja não é unida, se ele trabalha com a igreja. Não trabalha. Não há unidade com aqueles que não trabalham. A unidade é forjada no trabalho das coisas do Senhor, no serviço a Deus. Todos que servem a Deus experimentam unidade. Mas os que não servem, não estão engajados com o serviço, não conseguem enxergar a unidade, porque os olhos estão embotados, estão fechados, obturados de entendimento. Não vai ver. Porque a unidade é para aqueles que carregam o piano. É para aqueles que pagam o preço. É para aqueles que estão engajados com as coisas de Deus. Não é para aqueles que contemplam a obra acontecer. Esse não vai ver nada. Não enxerga nada. Mas a unidade da fé, o conhecimento de Cristo, o reflexo de Cristo, é para aqueles que estão engajados com as coisas de Deus. E esses crescem espiritualmente. Amém, queridos? O verso 14 diz ainda que quando a gente está engajado com a obra de Deus, com o trabalho do Senhor, exercendo os nossos dons, nós fugimos da aparência do mal, nós fugimos das tentações, nós deixamos de ser infantis e ser levados por qualquer vento de doutrina. Essa é a razão porque a gente vive buscando aleluia por qualquer coisa. Porque não tem solidez, não tem engajamento, aí qualquer artimanha dos homens me ilude. Qualquer arranjo religioso me faz ver plausibilidade naquilo. Me falta conhecimento, solidez do Evangelho para resistir ao dia mau. Aí nós nos abatemos. Mas quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, nós fugimos da aparência do mal. Quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, nós fugimos das tentações. Quando nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, nós deixamos de ser infantis,
de ser superficiais. Nós não contentamos em frequentar apenas um culto público. Nós queremos mais. Nós desejamos mais. Nós buscamos por mais. Amém, querido? Mas o verso 15 diz que, é o que eu acabei de falar, ele busca e segue a verdade em amor, diz o texto. Quando a gente trabalha, ele tem sede pela verdade. Ele busca essa verdade em amor. E por fim, diz o texto, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus, presbítero José Humberto, nós cooperamos para o crescimento. Crente que cresce espiritualmente é crente que está cooperando uns com os outros. Diz o texto, ele coopera para o seu próprio crescimento e o crescimento do corpo, que é Cristo, que é a igreja, o corpo de Cristo, todos nós juntos, todo mundo em justa cooperação, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, fortalecendo uns aos outros. Só assim nós vamos crescer espiritualmente e ser uma igreja forte, autêntica e verdadeira. Amém, queridos? Então, nessa noite, que você possa sair daqui desejando para si. Calvino, certa vez, disse, eu falei isso na nossa reunião, citei para a reunião, ele disse no seu comentário de Salmos, para nos ajudar a refletir, ele diz chega à seguinte conclusão: se nós se nós não preferimos a igreja a todos os outros objetos do nosso interesse, diz Calvino, somos indignos de ser contados como membros da igreja. Se a gente escolhe qualquer outra coisa que não seja servir a Deus, somos indignos de ser chamados servos de Deus. A bem da verdade, as suas prioridades revelam quem é o seu Deus. Guarde isso em seu coração. As suas prioridades revelam quem é o seu Deus. E nessa noite eu quero desafiar você a orar ao Senhor, a dizer: Senhor, eu quero te servir mais e mais. Te servir, como diz o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, porque eu sei que o Senhor é Deus. Foi o Senhor que me fez, eu pertenço ao Senhor, o Senhor é que me sustenta como um rebanho, o Senhor que é fiel, o Senhor que é misericordioso, e de geração em geração o Senhor tem cuidado de mim. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus santo, Deus bendito. Ó Deus, nós queremos nos quedar diante do Deus da cruz. Como cantamos, rendido estou aos pés da cruz, para fazer da canção a nossa oração. Fazer da canção uma verdade viva em cada um de nós. Ó Deus, faça em nós o teu querer, Senhor. Coloca em nós o desejo de viver inteiramente para o teu agrado. Venha ao encontro dos teus filhos. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, perdoa a dureza do nosso coração, a frieza. Ó Deus, o nosso amor pelo pecado. Ó Deus, o nosso desejo pelos mortos. A nossa alegria na sepultura. Ó Deus, tira isso do nosso coração em nome de Jesus. Porque essas coisas estão drenando a nossa energia em servir ao Senhor. Estão roubando de nós o milagre de experimentar um crescimento espiritual. Está roubando de nós o milagre de exercer as nossas habilidades e dons para servir ao Senhor, que o Senhor mesmo nos concedeu. Estão nos privando, ó Deus, de experimentar na sua plenitude o poder da graça do Senhor em nós. Ó Deus, que não é só de crer no teu nome, mas de padecer pelo teu nome, Senhor. Visita as nossas vidas, visita a vida das nossas famílias, visita a vida dos nossos filhos. Ó Deus, que nós possamos nos relacionar adequadamente com o Deus da aliança. Que possamos nos voltar para Ti nessa noite e sair daqui, Senhor, decididos a Te servir melhor, a Te servir com alegria, a usar e exercer os nossos dons para a glória do Teu nome. Afinal, o Rei dos Reis nos chama a servi-lo, nos concede o privilégio de Te servir, não somente o privilégio,
mas nos dá as habilidades, os recursos, as condições para te servir em toda a nossa existência, em tudo que somos e temos. Por isso, ó Pai bendito, converte o meu coração, o coração de cada filho teu aqui nessa noite. Ó Deus, de nos dar a graça, ó Deus, de viver para o louvor da tua glória. Mais uma vez te pedimos esse milagre, em o nome de Jesus. Amém, Senhor.